Olá, povo de Deus, graça e paz. É com muita gratificação e alegria que eu venho até você novamente através desse vídeo, que você possa ser ricamente abençoado através desse vídeo, possa ter o teu coração fortalecido, a tua fé fortalecida. E eu quero falar hoje sobre um assunto importantíssimo e que em muitas igrejas não está em evidência mais, está fora de moda. Um assunto chamado santidade. Santidade é a forma com a qual o Senhor separa aqueles que são seus. Santidade é a separação de um cristão do mundo. Mas como assim, separação do cristão do mundo? Está separando fisicamente? Não, não tem como, irmãos. Não tem como, queridos, separar-nos fisicamente do mundo. O mundo está aí fora, nós vivemos nele, participamos dele. Mas eu falo de uma separação espiritual, de uma separação mental, de uma separação moral. Os nossos atributos, os nossos valores, as nossas ideias, os nossos objetivos não são os do mundo. E não são os que o mundo pode nos oferecer. Nós não andamos como o padrão do mundo nos manda. Nós andamos segundo a palavra de Deus, seguindo a vontade de Deus. Então, santificação é algo que nós adotamos como maneira de viver para sermos ou por sermos separados para Deus. Quanto mais santos, mais próximos do Senhor, mais separados de Deus, para o seu serviço, para obedecer a sua palavra. Santificação significa estar espiritualmente separado daquilo que a minha vontade, a minha natureza carnal quer fazer, para que eu possa fazer então a vontade de Deus. O processo da santificação exige uma dolorosa crucificação de mim mesmo, uma autonegação da minha vontade, do meu desejo, para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas podem pensar, meu Deus, como isso pode acontecer? A pessoa vai se anular? Sim, porque nem sempre a minha vontade, o meu querer, corresponde ao querer e à vontade de Deus. Nem sempre aquilo que eu quero fazer é aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Nem sempre o que eu quero falar ou agir não é o correto para alguém que é separado por Deus, para alguém que vive diante da presença de Deus. Vou te dar um exemplo. A palavra de Deus diz: eu tenho que amar o meu próximo. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34: amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vocês se amem. Amem uns aos outros. Então eu tenho que amar o meu próximo, independente de quem ele seja. Tá? Mais para frente em suas cartas, João fala, como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, mas não consigo amar o irmão que eu vejo constantemente na minha frente? Entende-se que eu tenho que amar a quem Deus colocar na minha frente. Independente se eu gostar ou não daquela pessoa, eu devo respeitá-la, honrá-la e amá-la. Se alguém me ofende, eu tenho que perdoar, assim como o Senhor o fez. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo fez, façamos nós também. Então eu tenho que perdoar. Se alguém me ofende, a minha vontade qual é? É responder igual. Talvez até partir para cima. Falar poucas e boas. Mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar essa pessoa, orar por quem me ofende, sabe? Orar por quem me persegue, falar bem de quem fala mal de mim. Então é isso que é o processo da santificação. É cada vez mais eu abandonar a minha vontade para estar dentro da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, quando ela se opõe à vontade de Deus, ela tem sempre que ser rejeitada. Ah, você está ficando bitolado, radical, robótico. Não. É um modo de viver diferenciado, que me leva mais perto de Deus, que me torna íntimo de Deus, que me faz andar com Deus. Esse é um processo de santificação.
Salomão, em suas sábias palavras no livro de Provérbios, capítulo 4, ele vai falar que o caminho do justo brilha como a luz da aurora, cada vez mais até ser dia perfeito. O processo de santificação não acontece no estalar de dedos da noite para o dia. É um processo gradativo, que vai degrau por degrau. Cada vez que eu aprendo, eu vou crescendo e subindo mais um degrau perto da vontade de Deus cada vez mais. Santificação é um assunto tão importante que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E hoje em dia, dentro das nossas igrejas, a santificação anda meio fora de moda. As pessoas vêm do mundo trazendo a sua bagagem, os seus costumes, vêm para dentro da igreja e não querem largar. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo nova criatura é. Tudo se fez novo. O que é passado é morto, é enterrado. Mas muitos também vão dizer assim, Deus só quer o meu coração. Sim, querido, mas quando o seu coração é do Senhor, ele começa uma obra de dentro para fora que reflete no teu exterior. Se o teu coração é de Deus, o teu exterior reflete o que é do teu interior. Se você pertence ao Senhor, você anda diferente, você fala diferente, você tem outro caráter, você tem a personalidade de Cristo. Então não adianta você falar, Deus só quer o meu coração, deixa a minha língua guardada, deixa o meu jeito. Não. Larga a gíria, larga os vícios do passado, larga aquilo que você fazia que antes não agradava a Deus. Não adianta você ir para a igreja falar que só o teu coração é do Senhor e continuar usando roupas que provocam o estímulo alheio. Existem mulheres que vão para a igreja com roupas aparecendo os decotes, saias minúsculas. Não adianta. Isso não é um processo de santificação, não é um processo de separação. Ou você se santifica, ou você anda conforme os padrões do mundo, não existe meio termo. E para isso eu quero utilizar um texto que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Quando Paulo escreve a carta para os Tessalonicenses, ele escreve por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo, e essa carta tem um objetivo, tá? Paulo escreve para um povo que tinha acabado de se converter da imoralidade e da idolatria. Então, Paulo tem alguns objetivos quando ele escreve essa carta. Primeiro, que ele quer expressar alegria pela firmeza, pelo comprometimento, pelo compromisso deles em preservar o evangelho que eles haviam recebido. Encorajá-lo no meio das aflições e sofrimentos que eles estavam passando. Exortá-los na santidade, firmá-los na santidade e corrigir alguns erros que estavam sendo disseminados quanto à volta do Senhor. Mas esse é um assunto bem interessante que eu vou deixar para um outro vídeo. No capítulo 4, verso 1, Paulo fala assim, acompanhem comigo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Percebe o que Paulo está falando aqui? Paulo fala, finalmente vos rogamos, vos pedimos, suplicamos e exortamos, tá? No Senhor Jesus. Toda exortação, todo ensinamento, toda orientação é feita em Cristo, naquilo que Cristo nos ensina, em suas palavras e naquilo que ele deixou. Como vocês receberam de nós, como vocês aprenderam de nós, andai assim. Perseverai assim. Paulo está falando o quê? Olha, vocês aprenderam o correto? Anda no certo. Não anda no errado. Anda no certo, porque cada vez que vocês andarem mais certo, vocês estão sendo mais fortalecidos, vão crescer cada vez mais, vão subindo degraus. Cada vez mais vocês vão subindo e vão estar mais íntimos de Deus, mais perto do Senhor. Em conhecer a sua vontade, em conhecer os seus caminhos, os seus desejos e aquilo que Deus tem de melhor para você. Quanto mais eu ando segundo os padrões do mundo, mais eu me afasto de Deus. E Deus, por contrapartida, me deixa livre e solto. A minha própria sorte. Aos meus próprios erros, aos meus próprios caminhos. Quando eu estou
em um processo de santificação e ando nesse processo e cada vez quero andar mais para que eu vá crescendo em santificação, o Senhor me orienta, o Senhor me guia, o Senhor vai me livrando, o Senhor vai me dirigindo porque eu estou conhecendo quais são as vontades que Deus tem para mim e qual é o melhor do seu caminho. Por isso Paulo fala, esforcem-se para que continuem a progredir cada vez mais. Paulo estava falando, vocês estão progredindo. Por isso Paulo escreve essa carta para, com alegria, parabenizá-los pelo seu firme propósito dentro do Evangelho e exortá-los, firmá-los na santidade. Paulo fala, bacana, vocês receberam, aprenderam, agora continuem, não parem, porque vocês sabem quais mandamentos temos passados para vocês, as palavras do Senhor para vocês, quais são? Vocês sabem o que vocês estão aprendendo. E aí ele fala, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Eu vou ficar só nesses versículos aqui nesse vídeo, para que o vídeo não se estenda muito. Paulo está falando porque a vontade de Deus é a santificação. Deus quer que você se santifique. Deus quer que cada vez mais você largue os costumes do mundo para que você viva uma vida voltada para aquilo que Ele está te ensinando, para aquilo que Ele quer. Deus quer você como um eleito dEle, como povo dEle. Deus quer você em santidade, para que Deus possa estender a mão dEle sobre a tua vida, te livrar de tudo aquilo que vem lhe afligir e abençoar-te ricamente. E por isso Deus fala, olha, ande em santidade. Cada vez mais esteja em santidade. E Paulo vem falando, a vontade de Deus é a vossa santificação. Aquilo que Deus quer de nós, de mim, de você, é uma separação dos padrões do mundo. O que o mundo tem para nos oferecer? Você já viu as programações de televisão que estão incentivando adultério, homossexualismo, que estão cada vez mais evidenciando filhos contra pais, pais contra filhos? O lixo moral que essas emissoras vêm trazendo para dentro da sua casa e você acompanha e acha que o adultério é uma coisa bacana e torce pelo vilão da história e acha que a pessoa que pratica um adultério ou uma fornicação está correta, aquele que rouba, aquele que trai, que trapaceia, e quando você vai ver, você está torcendo para o lado contrário, para o lado ruim, para o lado errado, para o bandido, para o ladrão. Quais são os padrões que o mundo tem para nos oferecer? Um mundo cada vez mais decaído, a Bíblia diz que no mundo jaz do maligno. O que o mundo tem para nos oferecer como padrão de moral? O mundo ainda está de pé porque a igreja do Senhor está nele, santificada, limpa, imaculada, levando e pregando a palavra do Senhor. É para isso que Deus quer a santificação, para que cada vez mais nós, a igreja do Senhor que ainda está sobre essa terra, se pareça com Ele, tenha o seu caráter, tenha a sua personalidade, pregue a sua palavra com verdade, com honestidade, com integridade, para que quando as pessoas olhem para nós, vejam a imagem de Cristo refletida em nós através do Espírito Santo que habita na gente. Se eu não tenho santificação, eles vão olhar para mim e vão ver o quê? Mais um igual a eles. Sem moral, sem padrão, sem caráter. A santificação tem que fazer parte da nossa vida, querido. A santificação faz parte da vida do cristão. Paulo fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo está falando que vaso é o corpo. É o nosso corpo em santificação, em honra, e não andando como andam os gentios, nas paixões e concupiscências que o mundo anda. Tá certo? O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que o nosso corpo é o chamado vaso da alma. Tá certo? E deve ser mantido puro de lascívias, de contaminações, de sujeiras. Cada um deve ter cuidado nessa área, né? Avaliando a sua própria honra e não se tornando desprezível por causa disso. Tá certo? Alimentar as paixões da concupiscência é viver e agir como o mundo age, da forma que eles agem.
Eles não conheciam e não conhecem a Deus como nós conhecemos. Nós que estamos em Cristo, nós crucificamos a nossa carne. Nós crucificamos as afeições, as lascívias, as paixões, os desejos desenfreados. Não andamos como o mundo anda, no seu caráter moral decaído, nos seus maus costumes, nas suas prostituições e impurezas. Então, que você, através desse vídeo, venha tomar uma posição de santificação. Você é vaso de honra. A Bíblia diz que Deus fez vasos de honra e vasos para desonra. Você é vaso de honra. Firme-se na santificação. Firme-se na santidade, para que você possa andar nos caminhos do Senhor e isso seja refletido na tua vida, e quando as pessoas olharem para ti, você seja a pessoa mais próxima de Deus que eles conhecem. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus.